Hoje nós vamos comentar sobre a mensagem de Emmanuel, intitulada Apressados, que está no livro Joia, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Antes de iniciarmos, vamos ler a nossa reflexão inicial. Vamos ler Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 31. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despesa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, pois as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, no ambiente virtual da Escola Jesus Cristo, irmanados em pensamentos de harmonia, em pensamentos de boa vontade, em pensamentos e desejos de melhoras para todos os que estão sofrendo, todos os que estão passando necessidades. A eles, Senhor, pedimos as tuas bênçãos sempre. Pedimos que os amigos espirituais envolvam todos os que estão nesse momento doentes, acamados, aflitos, entristecidos, todos aqueles que perderam seus parentes, perderam do ponto de vista material, porque sabemos que do ponto espiritual, tudo que está ligado na terra continua ligado no céu. Então pedimos que abençoe, Senhor, a todos que estão sofrendo, a todos os aflitos, a todos os que estão chorando. E permite, Senhor, que possamos compreender bem as palavras que o nosso professor Emmanuel nos dedicou para essa tarde. Abençoa-nos, hoje, agora e sempre, assim seja. Então, meus irmãos, o texto, como eu falei inicialmente, hoje vamos estudar o texto Apressados, de Emmanuel, de autoria de Emmanuel, que está presente no livro Joia. E esse livro foi publicado em 1985, já faz um bom tempo, 35 anos. E ali Emmanuel já se preocupa com os apressados do mundo, os ansiosos, os extremamente ansiosos. E nesse ano, 85, ainda não tinha internet de forma acessível para todas as pessoas, não era ainda uma coisa popular. E ainda hoje não é uma coisa acessível a todos, Muitas pessoas não têm acesso à internet e a gente vê nesse período em que alguns estudantes ficam restritos ao acesso às aulas remotas por falta da internet. Então é uma forma de exclusão digital que está acontecendo em muitas escolas, muitos ambientes escolares, principalmente da rede pública, que optaram pelo retorno no modelo remoto, no modelo à distância. Então muita gente ainda hoje não tem internet. Mas em 85 ninguém tinha praticamente internet,
computador, né? Muito menos se sonhava com os smartphones, né? E com essa era, né, que Emmanuel ainda não estava vivenciando, nós não estávamos vivenciando essa era digital em que as pessoas estão todas conectadas e que as informações chegam quase que instantaneamente. Não demoram um tempo para que ocorra um fato e que as pessoas já fiquem sabendo desses fatos, né? E nessa aceleração, né, tudo isso, esse mundo acelerado, de informações aceleradas, de coisas fugazes, né, muitas vezes as pessoas se tornam mais ansiosas, né, mais apressadas, né, querem as respostas de modo imediato, mandam uma mensagem, já querem que aquela mensagem seja lida, seja respondida, veja isso no WhatsApp se ficou azul, para a pessoa responder no mesmo momento. Então, tudo isso tem gerado muita ansiedade nas pessoas, né? Esse imediatismo do mundo digital, que não estava presente ainda, né, na mensagem de Emmanuel, mas que contempla bastante, né, os dias de hoje. E aí, tem alguns dados, né, como o dado da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. E o quinto maior em casos de depressão, né? Cerca de 9,3% dos brasileiros, ou seja, quase 10% da população, 1 em cada 10, sofrem desse transtorno de ansiedade. Isso corresponde a quase 20 milhões de brasileiros, né? Enquanto a depressão atinge 5,8% da população, segundo esses dados da Organização Mundial de Saúde. E aí, só distinguindo, a ansiedade é uma emoção normal, né, que a maior parte dos seres humanos vivenciam em diferentes situações, né? Mas o transtorno da ansiedade é quando essa ansiedade já atinge os patamares fora dos padrões cotidianos, os padrões comuns, né? E aí acaba interferindo na qualidade de vida da pessoa. Então, vamos falar um pouquinho desses apressados que Emmanuel comenta sobre em sua mensagem. Esses apressados que somos todos nós, né? Então vamos lá. Apressados. Em muitas ocasiões, o excesso de prudências pode parecer egoísmo disfarçado. O que seria esse excesso de prudências, né? Aqui eu entendi excesso de prudências, né, que está associado à questão do egoísmo, mais relacionado com o aspecto financeiro, né? E aí, gente, claro que é comum as pessoas fazerem pequenas economias, né, para excepcionalidades, em um mês acontece alguma coisa, tem um reparo para fazer na casa, alguém fica doente, tem que comprar uma quantidade de remédio a mais, né? Então, não é isso que estamos criticando, né? Mas esse excesso de prudências, né, seria quando há um exagero grande, né? Quando as pessoas fazem um exagero muito grande nessa necessidade de poupar, de reservar, de acumular, né? Sob pretexto, né, de o dia que eu precisar eu vou usar. E muitas vezes as pessoas acumulam e chega um momento que tem uma necessidade de usar e a pessoa não tem coragem de usar aquele dinheiro, né? Tá apegada àquilo que acumulou, né? Então, muitas vezes há um desequilíbrio nessa necessidade de acumular coisas, né? E de acumular recursos financeiros, né? E aí a gente tem que ter cuidado, né, se isso não é um egoísmo disfarçado de prudência, né? Se aquilo que a gente está acumulando e que está lá nos bancos rendendo, na poupança ou nos investimentos, né, não é exatamente aquilo que está faltando na mesa de alguém que é mais pobre, né? De alguém que não tem, às vezes, aquele pão para comer naquele dia. E a gente sabe que a gente está enfrentando um período em que muitas vezes as pessoas estão desesperadas para conseguir uma cesta básica, um alimento, né? Muitas vezes as pessoas estão sem ter o que comer. E será que é lícito acumular, né? Acumular riquezas nesse contexto onde
em que existem pessoas que não têm o que comer, né? Então são coisas para a gente refletir. E aí esse trecho, né, de excessos de prudências de Emmanuel me lembrou de uma parábola que está em Lucas 12, né, que é o mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, em que fizemos as leituras iniciais, das reflexões iniciais das aves e dos lírios do campo, né? E Lucas 12, versículos 16 a 21. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, uma parábola muito séria, porque em alguma medida nós podemos estar fazendo papel desse louco, né? Acumulando, né, diante das nossas possibilidades, bens e riquezas, né, e nos preocupando com aquilo, o que eu vou fazer, como que eu vou guardar, como que eu vou fazer render mais, né? E para quem que será aquilo tudo, né? Enquanto que a gente distribui o bem que a gente faz, de fato, é alguma coisa que retorna para a gente de alguma forma, né? E aí, esse homem da parábola é um grande acumulador. E na época ele acumulava grãos e construía celeiros para colocar os grãos, né? E hoje os grandes acumuladores, né, eles acumulam ações, né, papéis, né, capital financeiro. Muitas vezes não produz nada, né? Só acumula riquezas em bancos, né? Capital especulativo, que não gera empregos, não gera renda para as pessoas, né? E essa acumulação que é feita, muitas vezes é feita à custa da miséria de grande parte da população mundial. Então esses loucos estão multiplicados pelo mundo. Só a título de exemplificação, hoje em dia a gente tem que as 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma riqueza que metade da humanidade, 3,8 bilhões dos mais pobres, né? Então 26 pessoas, né? Não tem nem 3 dezenas de pessoas, tem a mesma quantidade de riqueza que 3,8 bilhões, né? Que corresponde a metade da população mundial. Esses são dados, né, de 2018, um estudo realizado por uma ONG, que é Oxfam. E outro dado também é que essa fortuna dos bilionários, ela aumentou 12% em 2018, referente a 2017. Ou seja, essa concentração de riqueza, essa acumulação desses ricos loucos está aumentando. Está aumentando de 2017 para 2018, aumentou 12%, enquanto os 50% mais pobres perderam, né, 11%, né? Então está havendo um abismo cada vez maior, né? E isso acontece ainda na pandemia, né? Quando a gente imagina, não, tá todo mundo perdendo na pandemia, todo mundo empobrecendo, todo mundo diminuindo seus recursos, mas não. Em plena pandemia, os bilionários brasileiros tiveram seu patrimônio aumentado em 34 bilhões de dólares, cerca de 177 bilhões de reais, né? Também um estudo realizado pela ONG Oxfam, né, de 18 de março até 12 de julho, deve ter aumentado ainda mais. Então, enquanto tem gente morrendo de fome, enquanto tem gente que ambulantes, pessoas, microempresários, né, pessoas que estão desempregadas, informais, né, que estão passando fome, existem bilionários enriquecendo muito, né, e são os loucos, né, da parábola de Jesus.
Então, continuando o texto de Manuel, a gente só leu a primeira frase. Entretanto, é justo refletir que a precipitação cria os aflitos sem bem-aventuranças, ou melhor, os amigos superapressados que suscitam complicações e tumultos, tais quais sejam. Então, quem seriam esses aflitos sem a bem-aventuranças, né? Seriam os aflitos que eles mesmos, ou nós mesmos, né, criamos as nossas próprias aflições. Estamos continuamente criando aflições para nós, né? Então, naquele momento, nós não estamos recebendo as bem-aventuranças do Cristo, porque nós mesmos estamos cavando o buraco que a gente está se enterrando, né? Não que a gente não possa, em algum momento, a gente começar a sair desse buraco e receber as bem-aventuranças do Cristo, né? Mas no momento que a gente está criando as nossas aflições, nós não estamos recebendo as bem-aventuranças, não estamos sendo felizes, bem-aventurados, né? E aí Emmanuel vai começar a falar de todas as vezes que a gente cria, né, essas aflições, essas preocupações. Os que se dão urgência na transmissão de boatos infelizes, estabelecendo a perturbação e o desequilíbrio. Então, gente, olha como isso é sério. Sempre existiu boato, sempre existiu fofoca, né? Mas nos tempos da internet, a gente consegue criar aflições muito maiores através dos boatos, através da internet. E muitas vezes pessoas até sem intenção, por falta de cuidado, acabam espalhando boatos mentirosos, né, que seriam as chamadas fake news, né, e isso é muito perigoso, né, isso é terrível, isso pode destruir a reputação de uma pessoa, isso pode provocar vários linchamentos virtuais, né, isso pode fazer com que pessoas se suicidem, isso é muito sério, está acontecendo bastante, que são essa divulgação de boatos vexatórios pela internet, fora os cancelamentos das pessoas, inclusive as celebridades, né, que cometem erros, cometem equívocos, mas muitas vezes não tem a possibilidade de reparar, né? O mais recente aconteceu com a Marília Mendonça, né, que teve uma piada transfóbica, né, e que depois pediu desculpa. Então é preciso dar à pessoa o direito de aprender com o seu erro e modificar e pedir desculpa, né? Mas muitas vezes o linchamento virtual é muito grande e muitas vezes é irreversível. Um exemplo dessa questão da irreversibilidade, né, desse boato, dessas fake news na internet, é o caso da dona de casa Fabiane, né, que tinha 33 anos e que morreu 2 dias depois de ter sido espancada por dezenas de pessoas no Guarujá, litoral de São Paulo, né? Ela foi agredida porque uma página criou um boato, né, numa rede social que afirmava que ela sequestrava crianças para utilizar em rituais, né? E aí as pessoas viram a imagem dela, reconheceram quem se tratava, não buscaram saber se aquilo é verdade e houve um linchamento, além do linchamento virtual, um linchamento físico que ocasionou a morte dessa dona de casa. Então é muito sério, o linchamento virtual é muito sério, gera problemas, dramas irreparáveis muitas vezes, né? Então, meus irmãos, vamos checar bastante a fonte antes de passar adiante uma informação. Ah, mas eu não sei se é verdadeiro. Existem alguns sites que nos ajudam até a descobrir se é verdadeiro. Por exemplo, o site boatos.org. Boatos.org, só isso. Que foi um site criado por jornalistas e que fazem alguma pesquisa ao fundo, né, se aqueles boatos que estão correndo, estão circulando, são verdadeiros ou não, ou se são fake news. Então vamos fazer uma pesquisa rápida antes de clicar em compartilhar, né? A gente não precisa sair compartilhando tudo que chega pra gente. Se de tudo não descobrir se é verdade ou não compartilha, né? Então vamos ser mais cuidadosos com o que a gente passa adiante, né? Com o que a gente compartilha. Então, quais são os outros que criam as aflições? Os que atravessam a frente de veículos em movimento,
alegando a necessidade de espaço. Então, esses que atravessam, né, na frente dos veículos em movimento, né, são as pessoas que querem passar sempre na frente dos outros, né, na frente dos carros, das pessoas, das motos, querem estar sempre na frente, ocupando um espaço, né? Ou seja, são pessoas que querem estar sempre em destaque, que querem sempre se colocar acima, né, na frente, e com isso acabam criando aflições, né? Porque muitas vezes elas vão ser contrariadas, elas não vão conseguir esse espaço que elas procuram, né? E isso pode ser fonte de novas aflições, né? Mais uma vez, são armadilhas do ego, do orgulho, né? Da vaidade, né? Os que provocam discussões estéreis, com o objetivo de prevalecer os pontos de vista que lhes são próprios. Então, o que a gente mais tem visto, né, são essas discussões estéreis que não geram nada, não geram frutos, né? Então, se a gente tem um bom debate, é um debate que enriquece, em que os dois constroem com seus argumentos, os dois saem ali mais aprimorados daquela conversa. Então, aquela conversa traz elementos novos para as pessoas. Mas os debates estéreis são aqueles em que há ofensas, em que se discorda da pessoa, diminuindo o valor dessa pessoa, né? Não são argumentos racionais, são argumentos, né, que ofendem a pessoa, né? Em vez de construir determinado pensamento, determinado argumento, né? Então, não há crescimento, não há colaboração, né? Então, são discussões, debates estéreis, né? Que o objetivo ali é lacrar, é ter razão, né? Então, eu vou lacrar em cima da derrota, da desgraça daquele outro, né? Eu vou ter razão e eu vou ganhar muitos likes, eu vou ganhar notoriedade, né? E aí, essa questão, né, de tentar sempre ser superior, mais uma vez, uma armadilha do ego, né, do orgulho, da vaidade, aí que cria novas aflições, né? Aquilo vai ser fonte de aflições para a pessoa. E aí, continuando a mensagem de Emmanuel. E aqueles outros que assumem decisões de importância, sem ouvir os companheiros que lhes compartilham as responsabilidades, abraçando compromissos que passem a prejudicar centenas de pessoas. Então, muitas aflições são geradas também pelo excesso de autoritarismo, de não ouvir, né? E isso geralmente está ligado a uma pessoa que está numa situação de poder, né? Algum tipo de poder, né? Quer seja um chefe, ou um coordenador, ou um político, né? E naquela situação de liderança que ele está, ele tem que ouvir os seus companheiros, né? Se for um chefe, tem que ouvir aquele que naquele momento está subordinado a ele. Se for um político, tem que ouvir a sociedade, né? Criar conselhos populares para deixar a população falar e tentar atender, né? Não se achar detentor de todas as soluções, né? Não achar que sabe de tudo que acontece, sabe de situações que ele não vivenciou, que não presenciou. Então, essa soberba de achar que está sempre dono da razão, né, faz com que tome decisões autoritárias e que possam prejudicar centenas de pessoas. Olha a fonte de aflição que está sendo criada ali. É muito grande, né? Qual é o karma, né, gerado quando uma pessoa prejudica centenas de pessoas? Então, continuando. Em verdade, proclamou Cristo, bem-aventurados os aflitos, mas não se deteve em qualquer louvor aos companheiros inquietos e apressados demais. Então, meus irmãos, sim, Jesus declarou a bem-aventurança, a alegria, a felicidade para todos os que são aflitos. Mas ele não louvou o fato de estarmos criando as próprias aflições. Nós não podemos criar aflições e pedir que Deus
nos dê alegria, nos dê bem-aventurança por aquilo que nós mesmos criamos, né? A gente tem que parar de criar essas aflições, né? Nós estamos a todo tempo semeando ódio, semeando inimizade, semeando ignorância, semeando egoísmo, orgulho, vaidade, inveja. Todas as vezes que a gente semeia todas essas coisas, tudo isso vai gerar frutos para nós, que nós teremos que colher, invariavelmente. Significa que a gente não pode, em determinado caminho, a gente mudar e parar de criar novas aflições, né, e ser bem-aventurado por Jesus? Não, Deus, Ele sempre abre as portas para os filhos que querem retornar à sua casa, né? Mas é necessário que a gente pare de criar essas aflições, que a gente pare de semear sementes da discórdia, sementes do mal, sementes do orgulho, né? Que a gente pare de criar aflições para nós mesmos e para os que estão à nossa volta, né? Isso é muito complicado. Então vamos tentar combater essas fontes de aflição que nós mesmos estamos criando para nós mesmos e para os outros, né? E aí, lembrando a passagem inicial que a gente leu antes da oração, né? Que a gente possa estar menos apreensivo, né? Com o que iremos comer, com o que iremos vestir, lembrando das aves do céu, lembrando dos lírios do campo, lembrando do louco que acumulava e que aquilo tudo não serviu para nada, aquilo tudo perece, como qualquer riqueza na terra, né? Então, lembrando que a gente possa se afligir menos com as questões materiais que nos envolvem e, ao mesmo tempo, ser instrumentos de Deus para diminuir as aflições do nosso próximo, que está passando por reais necessidades. E que possamos estar colocados no lugar, né, daquele que vai poder propiciar aquele próximo uma diminuição das suas aflições, né? Possamos ser instrumentos de Deus, né? E saber que Deus conta conosco sempre para essa tarefa de mitigar as aflições dos nossos próximos. Sempre, 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 né? E à medida que a gente vai se preocupando, né, de mitigar as aflições alheias, a gente também se torna merecedor de que Deus também mitigue as nossas próprias aflições, que vão existir sempre, né? No mundo tereis aflições, Jesus nos disse, mas eu venci o mundo. E que essa mensagem seja uma mensagem de esperança para que possamos juntos combater as aflições do dia a dia, as nossas aflições que nós mesmos criamos e também as aflições dos nossos próximos. Elevemos a Deus os nossos pensamentos. Senhor Jesus, agradecemos imensamente as bênçãos das palavras de Emmanuel, a possibilidade de fazermos uma autoanálise, uma autorreflexão, para vermos em que medida estamos criando aflições para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Aflições a partir do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, da prepotência. Que possamos, Senhor, combater todos esses sentimentos negativos dentro de nós mesmos. Que possamos avançar nessa busca de autoconhecimento e aprimoramento individual, para que possamos ser mais úteis, Senhor, na sua seara, para que possamos mitigar a dor do próximo, diminuir as aflições alheias, para que possamos ser seus instrumentos, Senhor, neste mundo de tanta desigualdade, de tanta ignorância, de tanto ódio, que possamos levar um pouquinho da tua paz, do teu amor, da tua justiça, da sua misericórdia,
abençoa-nos e fortalece-nos hoje, agora e sempre, que assim seja.